Fala pessoal, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que a graça do Senhor Jesus seja derramada sobre todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva neste canal. Eu sou o pastor Pedro Paulo e estaremos falando hoje de perseverança. Qual é o tema do próximo vídeo? É você que escolhe, deixa lá nos comentários e nós estaremos falando de acordo com o que você escrever ali nos comentários. Perseverança, quando nós olhamos para o dicionário, é uma atitude de quem se esforça constantemente, de quem persiste, apesar dos obstáculos ou dos fracassos, em trazer ou alcançar algo. Aquele que não desiste com facilidade, Ou seja, perseverança é a atitude que eu tenho de insistir, persistir, continuar tentando até alcançar a vitória, até alcançar o alvo. E isso é maravilhoso. E todo cristão precisa ser perseverante. Todo homem de Deus, mulher de Deus, é necessário perseverança. Nós vamos ver isso em toda a palavra de Deus, Jesus nos ensinando a perseverança, os discípulos de Jesus também nos ensinando a perseverança. E eu quero falar aqui, segundo escreveu Hebreus, segundo as escrituras em Hebreus 10, do 36 ao 37, diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Jesus virá para recompensar todos aqueles que forem perseverantes até o fim. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Está lá em Apocalipse. Então nós podemos aprender com Hebreus que é necessário, é uma questão que é necessária. É interessante porque quando Hebreus está escrevendo, ele está escrevendo para um povo, primeiramente, que estava sendo perseguido por causa da fé em Jesus Cristo. Hebreus, ele vai dizer, a carta aos Hebreus vai dizer que aquelas pessoas, depois de iluminados, depois de receberem o Evangelho de Deus, eles passaram por provações, privações, cadeias, mortes. Outros perderam seus bens. E é interessante que ele fala assim, olha, vocês perderam os bens com alegria, porque vocês tinham ciência de possuir um patrimônio superior e durável. Que maravilha! E eu compreendo então que a fé, ela está apoiada em Jesus, e que a fé e a perseverança, ela caminha junto. Não tem como eu ter uma perseverança, uma constância em acertar o alvo ou em buscar a vitória se eu não estiver apoiado em algo que me dá certeza. Eu preciso apoiar a minha fé, eu preciso apoiar a minha vida em Jesus Cristo, na palavra de Deus. Um dos grandes segredos para nós vivermos a perseverança, a constância, é se apoiar na palavra de Deus, porque Deus exaltou a sua palavra acima dele mesmo. Ou seja, a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se ele prometeu, está garantido, louvado seja o nome do Senhor. Então isso é maravilhoso. Então aquele povo passou por tudo isso, porque eles tinham certeza, eles tinham ciência de que havia para eles um patrimônio superior e durável. E eu tenho certeza que quando Jesus voltar, nós vamos receber a nossa recompensa. Aleluia! Quando nós olhamos também para a perseverança, nós precisamos entender que todo aquele que persevera, ele alcança a vitória. Olha o que o texto bíblico fala: porque aquele que vem virá e não tardará. Jesus vem para nos dar a bênção e nos dar a vitória. Eu posso aplicar este texto para a minha vida, pessoal, dia por dia, sim, esperando a volta de Jesus Cristo, mas entendendo que toda vez que eu persevero de acordo com a vontade de Deus, eu tenho a certeza da vitória.
Se eu começo uma faculdade direcionada por Deus, direcionada pelo ardor do Espírito Santo dentro de mim, eu tenho certeza que Deus vai me dar os meios de a concluir, de ter o objetivo. Eu preciso perseverar. Se eu estou em um emprego, em uma posição de honra, eu preciso perseverar, ainda que haja levantes, ainda que pessoas levantem, haja momentos de dor, momentos de luta. Aquele que tem a fé apoiada em Jesus, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive, como falou Jó, e que por fim se levantará. E todo aquele que persevera, ele alcança a vitória. Nós não podemos, de forma alguma, entregar os pontos. Nós não podemos, às vezes, no momento de angústia, de dor, sair fora, falar: não, eu não quero esse cargo de responsabilidade, está me dando dor de cabeça, não, eu não quero isso. Foi Deus que te deu. Se Deus te deu e você anda com Jesus, haverá momentos de dificuldade. E eu preciso perseverar, porque quando eu persevero, sem dúvida, eu vou alcançar a vitória. Deus me honrará ainda mais. Eu preciso de aprender. Nós precisamos aprender dia por dia a perseverar. E um dos grandes exemplos bíblicos de perseverança que eu quero compartilhar aqui é a vida de José. José do Egito, como muitos conhecem, né? E essa história está lá em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50. Eu vou falar aqui de uma forma bem resumida e vou falar os pontos principais de José. José era um dos filhos da velhice, de Jacó. E é interessante que José, ele tinha sonhos. E nos seus sonhos, o seu feixe se levantava e o feixe dos seus irmãos se prostrava diante do seu feixe. Ele contava aquilo com alegria. Ele contava que as estrelas se prostravam diante dele e o sol e a lua prostravam diante dele, também simbolizando que a sua família se prostraria diante dele. Então ele tinha sonhos gigantescos e os seus irmãos o odiavam por isso, o invejavam por isso. E é interessante que todas as vezes que eu e você tem um grande sonho e às vezes nós contamos para alguém, às vezes essas pessoas vão ter inveja, às vezes essas pessoas vão ter ódio, não é verdade? Às vezes essas pessoas vão ficar aborrecidas, ao ponto de falar: quem é esse sonhador? Aonde que este homem acha que vai chegar? Então essa é a história de José, um sonhador. E eu quero te dizer que sonhos vêm de Deus. Seja um sonhador, Mire, as estrelas. Se você errar, pelo menos estará entre elas. Então sonhe alto. Viva, porque Deus, Ele tem o melhor para mim e o melhor para você. Mas um dos grandes segredos para alcançar a vitória é a perseverança. Nós vamos ver que José, por causa desses sonhos, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Verdade. Seus próprios irmãos fizeram uma armadilha para ele, Pegaram ele, jogaram ele dentro de uma cova, pretendeu matar. Mas disse: não, por que nós vamos ganhar matando nosso irmão? Vamos vender ele ali pelos ismaelitas ali, e ele se vira. E eles ali vendem seu irmão como escravo. Os ismaelitas vendem ele a Potifar, que era um dos grandes ali do Egito, não é verdade? E ali ele fica como escravo na casa de Potifar. E é interessante que José ele continua fiel a Deus. Esse é o segredo da perseverança que eu quero compartilhar aqui com você. José sonhava alto e José, ele continuava fiel a Deus em meio aos problemas e às lutas da vida. Então, na maior luta da vida, é um sinal de que Deus está ao seu lado e você precisa perseverar, porque depois da luta você vai ter uma grande vitória, uma grande bênção. Acompanhe comigo. José ele é vendido como escravo. É interessante que Deus abençoou José na casa de Potifar, ao ponto deste grande homem colocar José como um dos maiores escravos, maiores que eu falo em autoridade. Ele governava toda a casa de Potifar, ao ponto da própria esposa de Potifar querer deitar-se com José, mas José era fiel a Deus, perseverança, foco na promessa. José, de maneira alguma, ele diz àquela mulher: não me deitarei contigo, porque pecaria eu contra
Potifar, e porque pecaria eu contra Deus? Ou seja, o coração de José permanecia fiel a Deus ainda que escravo. E é interessante que certa feita José ali só, aquela mulher chega e quer deitar a marra, né, com José. José sai correndo, ela pega a capa de José e grita: este homem tentou, né, me forçar, tentou aqui me agarrar à força, né? E aquele Potifar chega irado e manda José para a prisão. Olha só, é interessante porque às vezes a perseverança vai nos levar em lugares que nós às vezes vamos pensar: será que Deus continua conosco? Será que Deus está comigo? Porque eu continuo fiel e as coisas parecem que estão piorando. Eu quero te falar: continue fiel, porque Deus está te moldando. Então José ele vai preso. É interessante, quando ele vai ali preso, sabe o que acontece? Ele começa a liderar até na prisão, porque aonde coloca a planta, né, a planta do seu pé, quando você é homem e mulher de Deus, você é abençoado. E ali ele fica ali na prisão, faz algumas amizades, começa a governar ali dentro da prisão também, interessante. E alguns homens conhecendo José, e o copeiro teve um sonho, o padeiro teve um sonho, e cada um com a sua interpretação. Ao copeiro, José interpreta o seu sonho, dizendo: olha, você vai ser restituído ao seu cargo daqui 3 dias. Quando você chegar lá, lembre de mim, porque eu estou aqui injustamente. Ao padeiro, ele interpreta o sonho dizendo: olha, daqui 3 dias você vai perder a cabeça. E esses sonhos se concretizam, mas a Bíblia vai falar, a palavra de Deus vai dizer, as escrituras sagradas vai dizer que quando o copeiro é restituído e está ali no seu cargo, ele esquece de José. E José permanece fiel. Sabe quanto tempo passou desde quando o copeiro esqueceu o sonho até lembrar de José? 2 anos. Olha só, para você ver como Deus está tratando e trabalhando na vida de José. E José continua perseverante. Perseverante. E aquele homem copeiro, esquecendo de José, Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E quando ninguém consegue interpretar, sabe o que acontece? O copeiro lembra de José. Sabe por que ele lembra? Porque Deus faz ele lembrar no momento certo e na hora certa. Quando nós olhamos para a vida de José, às vezes parece que José está descendo, parece que José não está indo, né, para um lugar bom, mas isso é totalmente errado. Na verdade, Jesus está guiando José, Deus está guiando José da melhor maneira possível para que ele possa ser moldado para assumir um grande lugar, para assumir uma grande responsabilidade. Todos nós, para receber uma grande vitória, uma grande responsabilidade da parte de Deus, precisamos ser moldados, tanto do lado externo quanto do lado interno. E ali José é moldado, né, até o passo dele reconhecer que é Deus que está trabalhando na vida dele. E nós podemos observar que aquele copeiro lembra de José e fala: olha, Faraó, quando eu estava ali na prisão, o Senhor aborreceu de mim, e eu sonhei, e o padeiro também sonhou, e havia um homem ali que interpretou os nossos sonhos com exatidão. O Senhor me restituiu, o padeiro foi morto, e ele pode interpretar o seu sonho. Então Faraó manda chamar José. José já começa a ser abençoado. Ele chega na presença de Faraó, interpreta o sonho de Faraó, dá uma opinião: olha, se eu fosse você, eu escolheria alguém sábio para estar acolhendo e guardando mantimento para o momento de fome. Não vou contar em detalhes aqui o sonho de Faraó, porque eu quero que você compreenda que Faraó pega José na prisão e fala: não há outro homem mais sábio do que você. Você será o segundo aqui no Egito. Ninguém levantará nem mão nem pé aqui do Egito se você não ordenar. Olha só, da prisão, José vira governador de uma das grandes nações daquela época. Vira o segundo ali,
apenas abaixo de Faraó, acima até de Potifar, ou seja, coloca no lugar de honra. E quem vem na presença de José mais tarde, com fome em busca de alimento, seus irmãos, o que acontece? Todos eles se prostram diante de José. Toda a sua família agora depende de José. Mas José ele é tão moldado que ele não vinga ninguém. E é isso que eu quero que você compreenda nesse dia. Eu quero que você compreenda e acompanhe comigo aqui em Gênesis, capítulo 45, versos 7 e 8. Ali José conversando com seus irmãos com medo. Agora José vai matar a gente. Nós pecamos contra José. Sabe o que o José responde? Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós quem me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Às vezes, quem nos tira do cargo não é o diabo, não é nossos inimigos, não é a inveja, não, é Deus para nos moldar. Eu creio que quando nós estamos com Deus, ele guia cada passo nosso. Por mais que levante invejosos, por mais que levante acusadores, nós só vamos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Se for na prisão, estaremos na prisão e vivendo uma vida fiel na prisão. Se for como escravo na casa de Potifar, nós viveremos ali como escravo, mas sendo fiel a Deus. Seja como patrão, seja como empregado, permaneceremos fiéis e perseverantes, porque isso trará para nós uma vida de vitória, de bênção, uma vida cheia do amor de Deus, da bênção do eterno Deus. Não importe com quem se levante contra você, lembre-se que Deus está cuidando de você. E até o mal que as pessoas fazem para nós, quando nós estamos focados em agradar a Deus, em perseverar na presença de Deus, com certeza a vitória é nossa. A vitória está garantida. Olha para a vida de Jó. Jó permanece fiel. Quem se levanta contra ele? Satanás. Quem permite? Deus permite. Deus permite. Para quê? Para que amanhã Jó falasse: Senhor, antes eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Então a perseverança ela traz grande bênção, grande vitória. E é necessário em todos os âmbitos da nossa vida. E nós podemos olhar aqui em Hebreus, continuando, o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 38. Mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A alma não tem prazer. Olha só, o Senhor não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede, naquele que para no meio do caminho. É necessário perseverança. E eu quero concluir citando Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que se retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós, porém, somos perseverantes. Você é perseverante, sua família é perseverante. E aonde você colocar a planta do seu pé, você vai ser abençoado. Eu profetizo a bênção na sua vida. Continue olhando para Jesus. Continue amando o próximo. Continue estendendo a mão. Continue plantando bem, conforme fala em Gálatas, Continue fazendo bem a todos, porque no momento certo você vai colher, você vai receber a bênção que vem de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Conforme diz Romanos, permaneça fiel, permaneça na presença de Deus, permaneça, seja perseverante. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de compartilhar. Esteja somando conosco aí neste grande projeto que estamos aí espalhando as boas novas, espalhando uma mensagem de amor, uma mensagem de paz, uma mensagem de vida, aconselhando, conselhos da palavra de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.